Uma saudação a todos vocês, queridos ouvintes e telespectadores que nos acompanham por estas reflexões de todo domingo. Estamos no segundo domingo do tempo do Advento. E esse tempo do Advento é o tempo de preparação para celebrarmos o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo na história humana. Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, é Deus mesmo que vem entre nós e nós o celebramos neste tempo do Advento e do Natal. Nos preparamos no tempo do Advento para celebrá-lo no Natal. Hoje a Igreja nos reserva este trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Ouçamos com atenção. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho nos fala do princípio. Nós iniciamos ali ouvindo início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a primeira frase do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 1. Primeiro, compreendamos isso. São Marcos é o evangelista mais antigo. Ele está mais próximo dos fatos, dos acontecimentos. Os estudiosos dizem que São Marcos escreveu o seu Evangelho ali pelo ano 64, 60, entre 64 e 68, mais ou menos, da era cristã, depois de Cristo, depois do Natal, depois do nascimento de Cristo. Pois bem, esse trecho do Evangelho nos fala de João Batista. Antes de vir o Messias, Deus enviou um precursor, enviou aquele que iria preparar o caminho para Cristo chegar, para o Messias vir. Esse texto nos fala de que o precursor é despojado de tudo. Vive no deserto, se veste com pelos de camelo, come mel silvestre e gafanhotos, ou seja, não tem nada daquilo que é a cidade, daquilo que é o conforto, daquilo que é as coisas que todo ser humano tem por direito, deve ter por direito. Não fala de João Batista de uma moradia, de uma casa, desprovido de tudo. Por que isso? Porque ele vem preparar a vinda do Messias. Se ele se cercasse de recursos, talvez as pessoas não acreditassem muito, não confiassem na sua palavra. Mas desprovido de todos os recursos da sua época, ele se tornou um ponto de referência. Um ponto de referência naquele momento da história. De modo que o Evangelho mesmo diz que todos da Judéia e da região de Jerusalém o procuravam para ouvir a sua palavra. Nós, queridos irmãos e irmãs, somos também anunciadores da vinda de Cristo. Quando nós estamos nos preparando para celebrar o Natal, a vinda de Cristo na história, nós também estamos anunciando a sua segunda vinda. Nosso Senhor voltará um dia, e isso não é uma historinha não, isso é um fato, é uma realidade. Para nós que cremos, Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós dizemos isso na nossa profissão de fé. Ou não é verdade isso? A Igreja, desde o princípio,
ensina, anuncia esta verdade. Esta segunda vinda de Cristo acontecerá. E quando nós celebramos a sua vinda na história, a sua primeira vinda, nós estamos anunciando a sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos. Para ser outra vez aquele que está no centro da história. Nós cristãos, deixados neste mundo por Cristo, na história humana, somos convidados a antecipar alguns momentos dessa segunda vinda de Cristo. Então, por isso que no domingo em que nós celebramos Cristo Rei, nós ouvimos o Evangelho do julgamento, do final dos tempos, da vinda de Cristo. Deus vai nos julgar por causa de quê? Deus é nosso Pai. Ele vai nos julgar um dia. E qual será o julgamento? O julgamento será se nós fizermos a sua vontade ou não. E fazer a vontade de Deus significa o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O critério de discernimento do Evangelho daquele domingo de Cristo Rei foi exatamente esse. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, prisioneiro, doente, estava nu, sem nada, desprovido de tudo e vocês cuidaram de mim. Por isso, participem da alegria no reino eterno. Então veja, o critério do nosso julgamento será aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer, especialmente para aqueles mais necessitados. E veja, aqui nós corremos um risco também. Às vezes, fazer o bem, muitos fazem para adquirir fama, para se serem bem vistos. As suas ideias, o seu modo de fazer as coisas, não é para o louvor de Deus, mas é para ganhar fama para si mesmo. Então esse gesto Deus não enxerga, não. Nós precisamos fazer o bem, como nós temos na nossa cultura, nos nossos ditados, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem não significa apenas ser uma pessoa caridosa, fazer filantropia, participar de coisas da sociedade. Isso é muito pouco para o reino de Deus. Mas esse é o caminho. Se fizermos isso como caminho para chegarmos ao reino de Deus, então nós não estamos pensando em nós mesmos, estamos pensando no reino de Deus. E fazemos isso através dos irmãos e irmãs que mais necessitam. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do Advento, preparando-nos para o Natal de Nosso Senhor, nós já temos em mente essa preocupação. Preparar para vivenciar, celebrar o Natal de Cristo é anunciar a sua segunda vinda também. Façamos isso com o coração de filhos e filhas, com o coração amoroso, respondendo à proposta que Deus nos faz na medida em que Ele nos faz, com amor.